prever, né? Então, não tem jeito. Pois bem, vamos aqui de novo, né? Por isso que é bom meditar antes da aula. Então, vamos lá, gente. Verhanif et Haomer Vegor. Pekudá da Lekivá Korban Haomer. Kevaná da Pulá Ihu Bedekuta. Elá Vitata. Matonita o Binahá Bahadá Ezilim. Omer da Micarivim Israel. Berri Utá de Lahom. Verrahu. Korbaná Ihu Min Teorim Vidá Atekirivo La Mi Al da Rimon. Beim Ateta Ube Elá. Achei Nunim Teri Haketá Garimá Mebiná Ru Talá Ikalat Lamikim Al Gabá. Eshet Rail Kirubati Gamar Lekarevá Legabi Berraná. Rabá Vedai de Horá, Ri, Venacatá, Venazeraá, Zerá. Viu Ossi Fati, Railá, Urehimu, Legabei. Belá, Ixete, Zenunim, Aracatá, Min, Maquedexá, Dalá, Maquerave, Legavi, ou Legavi. Delmar, Berrahu, Zimaná. De Echete, Rail, Avidicate, Gamá, Ihu, Atacrivate, Legavá, Ata Avide, Milmá, Veade, Lo, Beaí, Lequiravá. Lema, Kizachá, Verecate, Minei, e Vei Shetaru, Israel, Zecaim. Belá, a Burvi, Ahará, Legevi, Hazá. Demihi Manuta. Hazá de Saterá, da Taratei, Errate, Verrade, Arehate, da Legbi, da Babadiku, de lá, Sevaatá, Bitaná, Nefilá, Irehá, de Et, Bidiku, da Assate Raíra. Samá, Demotá, Leacete, Zenunim. Vedá, Ri, Tseatá, Dairave, Kudeshá, Berihu, Levanoi, Lekavá, Kerabiná, da Begim. Achete Rael, da Ateroque, Achete Zenonim. Mená Venetaaru, Israel. Belá Arevu Vim, Ahará, Zecaim, Inum. Belmá, Daive, Uvi Almar, Deati, Raim Miminá. Fim do Raim Miminá, ou do Pastor Fiel. Aqui estava escrito lá em cima, e assinará com o homem, etc. Este é o mandamento, né? Para aproximar a oferenda do homem. E essa oferenda é tudo em adesão acima e abaixo. É a matrona,
A matrona é uma forma grega de se chamar matronita, não é? Como se chamava. E seus filhos andam, é a presença divina, Shekhinah, seus filhos andam juntos. Este homem, Israel oferece em sua pureza, e essa oferenda é a festa, é feita de cevada. E isso é oferecido para introduzir amor entre a esposa e seu marido. A mulher da prostituição afasta de si mesma do meio dele, pois ela não pode permanecer sobre ela, ou seja, a oferenda de cevada. A mulher de valor aproxima a si mesma para chegar perante o sumo sacerdote. Certamente ela é pura e será absorvida e conceberá a semente e adicionará força e amor ao seu marido. A mulher de prostituição foge do santuário para não se aproximar dele, pois se naquele tempo em que a mulher de valor examina a si mesmo, ela, a de prostituição, aproxima-se dela, ela será destruída do mundo. E por isso ela não deseja aproximar-se do santuário e foge dele. E Israel permanece puro, sem outra mistura perante o segredo da fé. O segredo oculto disso é duas irmãs. E quando uma cheira a outra durante o seu exame, sua barriga enche e sua coxa cai. Pois o exame da mulher de valor é veneno de morte para a mulher de prostituição. E este é o conselho que o santo bendito seja ele deu aos seus filhos. Aproximar-se a oferenda por causa da mulher de valor, para que a mulher da prostituição fuja dela. Israel permanece sem outra mistura. Eles são justos nesse mundo e no mundo vindouro. Pois bem, é uma metáfora, não é? A gente vai ver um pouco dessa metáfora agora em relação... parece que alguém levantou a mão aí, pode falar. Estou vendo aqui quem é. Morá Patrícia. Eu não estou dividindo aqui a tela, perdão. Obrigado, Morá. Eu não sei. Estava dividindo ou não estava? Ok, agora está, né? Mas era só essa leitura também. Então, deu para todo mundo entender? Para mim não estava aberta a tela. Não, estava dividida. Foi a Morá que levantou a mão, querida. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. O que acontece? Vocês entenderam a leitura, acredito eu. A gente está falando ali de duas mulheres. A mulher fiel, Eshet Israel, e da mulher infiel. Né? Essa mulher infiel, ela é chamada aqui, deixa eu olhar... Zenunim, tá vendo? Eshet Zenunim. Não tem aquela música que no judaísmo um homem canta para a mulher, né? Eshet Israel, aquela coisa toda, isso não tem nada a ver com o que eles fazem, tá? Não sei que todo mundo que já passou pelo judaísmo sabe dessa música, né? Aí o cara até aparece cantando para a mulher dançando, aquela coisa, né? O pessoal adora um remeleixozinho. Então, vamos entender isso de uma forma mais profunda, aquilo que é bem patriarcal no sentido de sempre remover a mulher para um adultério e etc. Não que isso seja comum, mas não é comum para as duas partes, né? Nem para o homem, nem para a mulher. Mas a sociedade que nós vivemos, que é machista, ela sempre joga a maior culpa para a mulher. É a mesma coisa, a traição da mulher e do homem é uma coisa pesada no mundo espiritual. A Torá usa essa argumentação em relação a questões totalmente espirituais. É lógico, quando a gente fala, olha, isso não tem nada a ver, né? A gente sempre dá aquela... Então, mas isso não significa que a pessoa vai adulterar, né? Pelo amor de Deus. É a quebra de maior sentimento, de maior coisa. Caso você não goste mais do seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, separa. Vai para o seu lado, deixa a pessoa ir para o lado dela, pronto. Você vive a sua vida,
O cabalista ele vai ter que casar de novo, arrumar uma esposa, e tem uma coisa séria, não dá para ficar brincando com essas coisas, não é? Então, é isso, né? Não quer dizer que agora, porque isso vai representar um segredo maior, que o adultério não é algo que faz mal, e a gente sabe que faz, né? Sendo assim, a gente vai falar dessas duas esposas, vai falar do rito da Sotá, que é aquele rito onde pega a terra do chão, bota na água, dentro do barro, bota o nome do Eterno, a mulher toma água, se ela for adúltera, o seu estômago explode. Isso está em Números 5. A gente vai discutir isso. Eu poderia fazer uma síntese, mas eu vou ler todo o documento para a gente não pular nada. Vamos ver também o que está em hebraico. Se a aula demorar um pouquinho mais, tudo bem, não tem problema, estou aqui para isso. Se vocês precisarem sair ou estiverem cansados, pode sair, não precisa avisar nem nada, tá bom? Então tá, vamos lá. Na tradição cabalística, o período de 49 dias entre Pêssego e Shavuot não é apenas um intervalo de tempo agrícola, mas um processo rigoroso de purificação ontológica. Ontológica está ligado a 49 dias, etc. O Zohar, em sua seção Hayá Meheminá, Pastor Fiel, parágrafos 159 a 161, que foi o que nós lemos, desvenda os motivos do mandamento Tamei HaMitzvot, relacionando o mandamento da oferenda do homem com um complexo e misterioso rito da Sotá, a mulher suspeita de infidelidade descrita em Números 5. O objetivo final deste processo é a erradicação da Sitra Hará, a impureza, Erev Rav, e a preparação de Malhut, a congregação de Israel, né, para os Zivug, acoprante celestial no Monte Sinai. A oferenda, o rito e a nudez da alma e da cevada. Veja, o Zohar estabelece a conexão fundamental, tanto na oferenda do homem, quanto na oferenda exigida na farinha de cevada. A questão é notar aqui essa cevada. Esse é um ponto que vai distinguir em relação a outras questões. Então, diz aqui o texto, vai a Revi, Raish et Esheto el Hakorem, ou seja, o homem trará a mulher ao sacerdote, e o homem trará a mulher ao sacerdote. Depois, aqui está o nome a Cohen, ou com artigo, não é? E depois, aqui tem segredos, mas acho que nem vai precisar falar de segredo, porque no final da história a gente mata tudo. Seria só mais para vocês verem a assertividade do texto. Ele continua, Shirat, Haifa, Kamá, Sheorim. Ele chama esse Sheorim, que é cevada, Lo e Soque, Elaive, Shemam, Velo e Tem, Elaive, Levoná. Então, o Levaná, né? A Levaná aqui é um dos nomes que se chama Lua também, a gente sabe disso, né? Que em alguns momentos a Lua é chamada de Levaná. Eu estou tentando só marcar aqui o Levaná, mas não está sendo possível. Acho que agora vai. Então, Levaná também é como se chama... não quer só Levaná, aqui não, a Lave não está dentro. Levoná, no caso, né? Então, está aqui também, veja, leve, a primeira e última letra da Torá, e Num, Re, né, 55. A 10ª parte, ele fala aqui, ó, a 10ª parte de um efa de farinha e cevada, não deitará sobre ela azeite, nem lhe oferecerá, nem lhe porá incenso. A palavra mais comum para incenso é ketorete, não é? Aqui não tem a palavra ketorete, tem levoná. Ok. Então, uma análise cabalística, né?
Na análise tanaítica, cevada, que é cearinha, a gente marcou aqui em cima, tá vendo? Ó, essa palavra aqui, Shin, Ain, Reishi, Yud, Men. Eu vou dar aqui uma crescida nesse texto para a gente ver uma coisa interessante aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Ó. Aqui eu tenho Ain, o Men e o Reishi da palavra Homer. E tem uma palavra Ish também aqui, tá vendo? Então, veja, eu tenho a própria palavra Homer aqui envolvida e tem a palavra Ish, que vai também fazer parte desse sistema de entendimento. É profundo, porque a palavra, o Ain, o Reish e o Men, eles vão ter gematria 310, 40 do Men, 70 do Ain, 200 do Reish. Assim como o Shin e o Yud também tem 310, dando 620. E 620 a gente vai ver que é a palavra Keter, não é? Então, é a numerologia de Keter. Era só para a gente ver que as palavras estão ali dentro, né? Ele continua aqui, então. Veja, a cevada cearim é o alimento animal. Durante o exílio no Egito, Israel esteve, né, nos 49 portões de tomar impureza. E aí, sendo denominado pela Nef, né, Ha-Berhamit, que é a alma animal, que a gente já leu algumas vezes lá no livro de reencarnação, a alma mais básica que um homem aposta tudo nela nesse mundo. A exigência da cevada significa que o rito não julga o intelecto da pessoa, mas seus instintos mais primitivos. A ausência de azeite, o símbolo de Rohimá, que é a sabedoria, e de incenso, símbolo da oração e da intenção com Keter e Biná. Ou seja, essas duas ligações que só é possível se chegar com a intenção correta e com o trabalho correto de entendimento da Torá. Demonstra que Malhut, veja, a alma está sendo examinada em seu estado mais despido, sem méritos passados ou enfeites espirituais, para mascarar sua essência. É aquela história, né? Quando a gente arruma desculpas, quando a gente não age sinceramente, quando a gente usa a religião, mecanismos de ações, acendimento de velas e desculpas religiosas, quando por dentro nada está mudado, é só uma varinha mágica. A mulher, que é Malhut, nesse caso, é preciso também a gente intensificar aqui o nosso olhar sobre essa questão de que a mulher Malhut, não é uma mulher adúltera como a religião leva, não é? Eu não duvido que por aí alguém já fez isso, eu não duvido mesmo. De alguém pegar a terra, botar num vaso, pegar o nome do Eterno e dar para a mulher beber para ver se ela está fazendo adultério. Eu não duvido, gente. Então, veja, a mulher que é Malhut é levada ao sumo sacerdote, que é o Kohen Gadol. A gente já entendeu uns dias atrás o que é o Kohen Gadol, né? Inclusive, na palavra Haomer, que a gente tem no Zohar Kadosh, né? Essa palavra Haomer, ela tem toda uma essência para ser, deixa eu ver se está aqui, está aqui, ó, Haomer, tá vendo? Ela tem toda uma essência. Qual é a essência que ela tem aqui? É porque embutida nela tem a própria essência do 75 aqui, olha, que é o nome Cohen. O nome Cohen, aquele não foi o rei, ó, vamos marcar aqui. Está meio difícil de marcar aqui, mas a gente vai conseguir. Ó, então, está aqui, ó, 75. Re mais, né, o Ain. Então, 70 do Ain e 5 do Re, 75, mais 240, que é aqui em Reishi, né? A soma total é 310. Ou seja, 210, não, 310 não, 315. O rei é o artigo aqui. A própria palavra Cohen, que vai fazer aqui aquela, né, vai mexer com o rito, tá vendo? É o Zohar que cita esse rito,
E esse rito é exatamente, veja, está se fazendo uma ligação, né? Não podemos deixar de analisar isso com a própria questão, deixa eu ver aqui, se eu vou chegar lá, se eu não tiver chegado ainda, ou vou ter que procurar aqui em números, acho que eu vou ter que abrir o Zohar, porque eu não lembro onde está aquele versículo. Mas em números, quando vai se oferecer a cevada, aí vai se oferecer um homem de cevada, e vocês vão confiar em mim agora, e aí ele dá essa mexida, ele faz essa... a gente vê muito esse rito dentro do próprio judaísmo, ou seja, a gente vê as pessoas eles pegam algo, aí movimenta para cima, movimenta para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, e a gente vai ver essas questões já já. Então, é esse rito que ele está falando, ou aquele rito de que ele vai pegar aquela cevada e ele vai fazer esses movimentos, veja, para frente, para trás, para o lado, para o outro, para baixo e para cima. Não necessariamente nessa ordem. Mas a gente vai ver que não é o rito em si, mas as pessoas querem fazer o rito. Hoje, nós temos rabinos matando animais e fazendo esses tipos de corbanote. Não é usual para a gente fazer isso. Eu não vou julgar pela questão da morte do animal, porque eles vão matar, vão comer, acredito, ou doar. Porque nós matamos animais para alimentação, enfim, mas não é isso que está na Torá. Não é isso que está na Torá. O que está na Torá é outra coisa. E segue-se, então, aqui, eu acho que é uma falta de conhecimento, na verdade, né? Segue-se aqui, então. Veja, Kohen Gadol, que a gente acabou de explicar, Gematria 75, a gente já mostrou isso na árvore sefirótica, o meio caminho até Biná, não é? Não sei se vocês lembram disso. Então, no sistema sefirótico, o Kohen personifica, nesse caso, a Sefirá de Hesed, a gente viu também isso na questão de Pessa, ou seja, que é uma misericórdia absoluta, extremamente absoluta, sem sombra de Devorá. Então, essa misericórdia absoluta, o julgamento da alma de Israel não pode correr sobre a égide de Devorá. Porque é por isso que o Eterno fala, olha, eu, Eterno, não mudo, esse é o motivo de você, Israel, não ser destruído, porque eu não mudo, isso é Malachi, lá no 3:6, mas também está na Torá. Ele não muda, ele é a essência de amor, ele é o Criador. Caso contrário, o mundo seria consumido, porque o mundo não está estudando a Torá. As almas não estão cumprindo aquilo que elas falaram que fariam, são poucos. Ele continua aqui, agora falando ainda, né? Foi trazida ali a mulher, etc., enfim, vai ser feita uma oferta de cevada nessa... Porque o homem, o texto lá fala que o espírito de ciúme desceu sobre o marido, e etc., enfim. Aí ele começa a falar aqui exatamente... hoje a cachorrinha está... Instantinho. Aí ele continua aqui, ó. Velacá, Hakorren, Maim, Kedoshim, Bekoli. Harashi, Umem, Rafa, Ashe, Adonai, Beraká, Ramishkan. Ve Hatav, Et, Haalot, Haale, Akoen. Besef, Umaha, El, Min, Hamarim. Ele diz aqui, o sacerdote toma água sagrada num vaso de barro, também do pó
que houver no chão do tabernáculo, e o sacerdote escreverá estas maldições no livro e apagará as suas águas amargas. Está vendo? Então, ele escreve, inclusive, a palavra sef, aqui, ó, besef, umahar, né? E ele continua aqui, exatamente, é o Cohen que vai fazer isso. A gente sabe que é uma metáfora, né? Devagarzinho a gente está mostrando para vocês essas metáforas. Análise aqui. O sacerdote mistura a água, que é Hesed, com o pó do tabernáculo, que representa o total de humildade e anulação do ego, tá vendo? Em Malhut. Vamos lá, o sacerdote mistura a água de Hesed com o pó do tabernáculo, que representa o total da humildade e anulação do ego em Malhut. O ato culminante é o apagamento do inefável, nome do Eterno, que acontece durante esse rito, dentro da água amarga. Este é o sacrifício supremo da divindade Metzirut Nefesh cósmico. O Eterno permite que sua perfeição, seu nome, seja dissolvido na amargura do mundo material para restaurar a paz Shalom e o Devekut, a união entre Zerampim e Mohut. O veredito, número 4. A queda da Sitra Hará versus a concepção da luz. O Zohar 161, que a gente leu anteriormente, descreve a dicotomia cósmica entre duas irmãs. A mulher de valor, chamado Eshet Rael, que falamos anteriormente, que é Israel e que é a Sheriná, doação. E a esposa da prostituição, chamada Eshet Zenunim, que é a Sitra Hará e é o Erev Rav. A impureza sobre a maldição, né, ou a maldição sobre a impureza, em Bamidbar 5:27, diz: a sua barriga inchará e a sua coxa cairá. Vetsabetá, Betaná, Venafelá, Erahá. A Sitra Hará não possui luz própria, não é? É uma parasita. Ela tem que sugar do vaso. Aí a pessoa pensa assim, ela vai sugar direto da Sheriná? Não. Ela precisa usar o vaso, você, ou na verdade, os idólatras, para ter acesso a Sheriná. O vaso acha que os poderes vêm dessas entidades, mas, na verdade, não. Essas entidades usam o vaso para se alimentar, o ser humano, e acaba dando uma porcentagem disso a ele. Mas ele é o único receptor divino nesse plano, é o homem, através das suas ações. O Zohar revela que a impureza foge do santuário, veja, ela é a mulher prostituta que, se tomar água, a barriga vai explodir. Pois quando a Eshet Israel, que é a Sheriná, é purificada e atestada pela luz do Homer, essa luz atua como um veneno de morte para a casca Clipá. A barriga é recipiente de energia, incha, e a coxa, que é o fundamento do seu poder, cai, aniquilando a influência do Erev Rav sobre a mente aqui do judeu, do Yehudi, daquele que é unidade e união. Qual a recompensa da pureza? Bamidbar, números 5:28. Veim lo neta ama Raisha Uterorá, Ri Vavialef, Venaketá, Venazerá, Zerá. E se a mulher não tiver contaminada e for pura, então será livre, absolvida e conceberá uma semente. Semente aqui é a palavra Zerá e não tem nada a ver com aquilo que a gente entende por esperma humano. É uma questão divina. 277. Uma vez aprovada,
no teste diário dos 49 dias do homem, Malhut atinge a purificação absoluta, concebe semente Zerá. Esta semente é o influxo do conhecimento, tá vendo? O conhecimento é o Da'at, o recebimento de novas almas elevadas, ou seja, Neshamot, em hebraico, e as revelações místicas da Torá em Shavuot. Está aqui, ó, o que a gente está fazendo agora, revelando para vocês as revelações. Essa é a verdadeira festa, que é o entendimento aqui em Shavuot, é a revelação dos segredos da Torá. Aqui eu vou dar uma parada e a gente vai apresentar um slide para vocês em relação ao que a gente falou ali, para que vocês possam entender melhor. Veja, o plano é cósmico, o paraíso, o paradoxo supremo do Shalom. A intenção final do rito, e a gente está tentando aqui, e ligando com a questão da contagem do Homer, pois também nesse rito é exigido o Homer, que na verdade é a questão da nossa cevada, que a gente viu, né, que tem que manter 620, que é um sistema animal. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, é a restauração da paz entre as contrapartes divinas. O marido, veja, que é Zerampim, e a esposa Malhut. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né, com questões terrenas. O sacrifício supremo da divindade, onde o próprio Eterno permite que seu nome seja submetido à dissolução física para resgatar a faísca da alma. Aqui nós temos, né, exatamente o que a gente leu lá, Vaileká, Akohen, Maim, Kadoshim, Bekoli. Haaresh, Umim, Raafá, Asher, Adonai, Bekareká, Hamishekam, Yaká, Akohen e Natan El Ramai. O sacerdote tomará a água sagrada num vaso de barro do pó que houver no chão do tabernáculo. O sacerdote tomará e deitará a água, Bar Midbar 5:17. Então, a gente tem aí, ó, as águas sagradas do lado esquerdo. Nós temos o vaso de barro e temos o pó do chão, que a gente até leu lá, mas vamos ver aqui no slide. O segredo do Zohar. O risco força a alma a retornar ao seu estado original de criação para testar se a semente permanece fiel à origem divina, ou se foi contaminada pela Sitra Hará, a serpente. O elemento água sagrada, que é a Sefirah Hesed, função espiritual de misericórdia absoluta que absorve a fisicalidade para aterrar a luz divina. O elemento do vaso de barro é a Sefirah Malhut, um estado denso, ou você mesmo. A função espiritual é a representação estrutural do próprio corpo humano, contendo a essência. O elemento pó do tabernáculo é a Sefirah, que, na verdade, é um estado de bitu, anulação. A função espiritual é a fundação da terra sagrada que testa a verdadeira raiz e anulação da alma. Ele continua aqui, então, ó, fase 2. O sacrifício do nome inefável. Para que a mentira não tenha onde se esconder, porque ela se esconde dentro de nós, a misericórdia absoluta veste-se de amargura. O Eterno sacrifica a integridade de seu próprio nome, dissolvendo a ilusão da Sitra Hará. Então, está aqui no Bar Midbar 5:23, o sacerdote escreverá essas maldições no livro e os apagará nas águas da amargura. Continua o slide. Na patologia da água amarga. Nós temos o tetragrama ligado a uma árvore sefirótica, não é só uma simbologia, pelo amor de Deus. Depois não venha me perguntar qual é a configuração dessa árvore, que isso é só uma simbologia. Então, a condição da alma é pura, tá vendo? Acima ali, ó.
A reação, o nome apagado, transmuta-se em um elixir da vida, resultando fertilidade e conexão direta com a origem, que é o Criador. Na parte de baixo, a condição, a impureza, que é chamada de Keri, Kafirei-Shiud, que também tem gematria 310, a mesma de Homer, como a gente viu. A reação da luz do nome atua como um juiz inclemente, resultando desintegração total da casca da clipote que aprisionava a centelha. Ou seja, conforme você está estudando o Zohar, está entendendo os segredos profundos da Torá, todas as clipotes que te guardavam, te seguravam, elas vão morrer. Elas não vão ficar mais, se você fizer a coisa certa. A engenharia da Tenofá. O movimento não é aleatório, é a captura vetorial da luz do cosmos. Não é um movimento aqui. O segredo da cevada. A oferenda de cevada é um alimento animal. Ao movê-la, o sacerdote doma a alma animal, forçando-a a curvar-se perante o nome de 42 letras, codificado no homem. E a gente sabe, né, que essas 42 letras são o quê? São exatamente Ona Berroa. Então, veja a palavra Homer, tem um Ain, e depois você tem Men Reish, substitui o Reish por Beit, tem 42, está codificado ali. Escudo de proteção. Este mecanismo tecnológico cria o escudo necessário para que Israel conte os 49 dias até os sinais sem ataques das forças negativas. Os 6 vetores de Zerampim. Quando a gente está falando que ele vai movimentar acima, a gente está falando aqui de hoje, que é esplendor. Ele vai movimentar abaixo, é Binah e Esod, antes de chegar a Malhut. À direita é Hesed. Frente e sul é Tiferet. Está vendo? Frente e sul é Tiferet. Esquerda é oeste, Gevurah. Ou seja, a gente não está falando aqui de um movimento ritual, a gente está falando de questões profundas da alma que se pode alcançar entendendo o processo a se fazer. E esses processos também são emocionais e espirituais. Fase 4, o veredito sefirótico, a gematria da cura. O nome Sotá, a gente vê aqui, ó, Samer, Vav, o Tete, um Vav rolando, né? um Tete e um Re. Tem gematria de 80. A mesma gematria da palavra Yesod. Essa Sotá é a mulher adúltera, por isso que é o rito da Sotá. O desvio da Sotá representa uma fissura direta no canal cósmico de Yesod, que é o fundamento. O rito não é uma punição, mas o antídoto matemático e espiritual que sela a cura a esse canal específico. Qual canal? Yesod, tem a mesma gematria, 80. A concepção da semente. Conceberá a semente, e aqui está Venezera, a Zerá. O segredo de Shai. A gente sabe que Shai era o pai de Davi, estudamos sobre ele, falamos sobre Zerá, etc., essa manhã. O pai de Davi representa o canal perfeito, ou seja, Yesh, os 310 mundos supernos, as 10 sefirotes. Então, a purificação de Malhut permite a união entre os mundos ocultos e a realidade manifesta, preparando a linhagem messiânica, que é Mashiach ou Ishimoa, a cérebro, a entendimento. Nós estamos na época do Mashiach.
Entendimentos que nunca foram imaginados por vocês está sendo aberto para vocês. Porque vocês, eu não sei. Porque vocês querem, né? A transmutação final. A grande conclusão. O que resta é a união purificada entre o marido e a esposa. Celeste, ou seja, Zerampim e Malhut. O rito transforma a amargura do exílio na doçura da redenção final, permitindo que Israel conceda a semente da Torá no Monte Sinai. O nome apagado na água é a misericórdia, que é Hesed, a cevada elevada é a engenharia da luz, e a fuga do Erev Rav é a mistura estrangeira. Então, a gente tem aí toda uma explicação, ficou muito legal esse slide. Deu um pigarro aqui agora. Acabou a água. E eu vou parar a aula, porque deu um pigarro aqui, acho que é secura na boca, e acabou a minha água. Perdão, gente. Então, a gente vai ficar com a segunda parte dessa aula para amanhã, não é? E de madrugada, a gente vai fazer as meditações às 3 horas da manhã. E aí a gente vai poder, né, ter melhores ideias, porque a gente vai terminar o estudo, vai ver Gematria de Shai, os mundos herdados, enfim. E é isso, eu não posso mais falar que eu estou sem água aqui, deu uma secura. Se tiver alguma pergunta, façam aí, a gente responde amanhã, tá bom? A descansar, mestre. Shalom e gratidão. Shalom, Moré. Shalom a todos. Verdade, mulher. Shalom, Moré. Gratidão, obrigada. Shalom a todos. Shalom, shalom. Obrigado, Moré. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom, boa noite. Shalom para todos. Shalom a todos.